Salve, meus caros! Na aula de hoje nós veremos os povos orientais, China, Índia e Japão. Bem, o Oriente, o tema da nossa aula, é sempre um local controverso, cheio de magia, de mistérios, cheio de grandes significados. Bom, essa imagem de Oriente nos faz perguntar, afinal de contas, o que é o Oriente? Nessa pergunta, nós temos como destaque a obra de um dos grandes intelectuais do século XX, o intelectual palestino Eduard Said. Eduard Said tentou responder essa ideia de o que é o Oriente, formulando teorias. E ele chegou a conclusões muito interessantes que nos servem de base para entender esses povos. Antes de mais nada, a ideia de Oriente é baseada numa imagem distorcida. Uma imagem que tenta entender, na verdade, tenta configurar um povo, uma região, um local que fica distante da Europa. O Ocidente construiu uma ideia de Oriente. A ideia de povos fantásticos, a ideia de povos maravilhosos. Uma ideia que a Europa constrói fazendo uma identidade muito simples. Nós, europeus, civilizados, superiores, o Oriente, local mágico, local misterioso, fora da racionalidade. É uma ideia bem interessante que ela é criada, mas veja, não criada com base na verdade, criada em base de uma oposição entre nós, caráter europeu, eles, os orientais, caráter estranho. Só que nessa teoria, essa imagem de Oriente, que faz com que esse local seja visto como um todo mágico, um todo cheio de recantos, de belezas, mas enfim, cheio de estranhezas, coisas não factíveis com o cotidiano, coisas distantes da Europa, você tem um grande erro. O grande erro é que quando a gente chama de Oriente, a gente está chamando a um conjunto de povos com religiões e tradições diferentes e colocando tudo no mesmo saco. Em suma, a ideia que se coloca e que foi levantada por Eduard Said é exatamente essa. A Europa cria uma imagem de Oriente que não existe, uma imagem fantasiosa. Bom, tendo noção de que isso acontece, eu acho que é chegada a hora de nós entendermos o espaço dessa diversidade, que é o Oriente, as rotas da seda. Veja, se o Oriente é uma diversidade, essa diversidade tem que ser entendida como um espaço interligado. Como vocês estão vendo no mapa, as ligações entre Oriente e Ocidente, as ligações entre Europa, África e Ásia Central são constantes. Elas se dão através de rotas, as chamadas rotas da seda, que ligam diversos e diferentes povos. Essas rotas, esses povos são ligados, nós sabemos dessas informações através dos relatos de viajantes. Isto é, essas informações nos são chegadas hoje porque há muito tempo, em muitos séculos, pessoas viajavam e escreviam a respeito disso. Isso nos chegou até os dias de hoje. É a nossa fonte, é a nossa pista para entender aqueles povos. Quais mundos esses viajantes descobriram? É essa a nossa pergunta. Para isso, para entender esses novos mundos que eles descobriram, nós vamos estudar a China, a Índia e o Japão. A China é a mais segura, bem como a melhor de todas as regiões da Terra para aquele que viaja. Pode-se percorrer sozinho durante 9 meses de marcha sem ter nada a temer, mesmo estando carregado de tesouros. A primeira cidade chinesa onde desembarcamos foi Zheitun. Nessa cidade, como em qualquer outra da China, cada habitante tem seu jardim, um campo e, no meio, sua casa. É por esta razão que as cidades dos chineses são tão grandes. Inicialmente, vamos estudar a China. Como vocês acabaram de ver no relato, nós temos aí uma prova de como era a China naquela época, como era a descrição desses viajantes, e notamos que os povos, mesmo muito distantes, se interligavam entre si. Bom, para entender melhor a China daquela época, vamos entender os primórdios da civilização chinesa. Bem, aquilo que chamamos China teve seu início por volta de 3000 a.C., às margens do Rio Amarelo. É uma civilização que se desenvolveu à margem de um rio. Bom, dessa civilização que se desenvolveu ali,
houve a formação de um império. A formação desse império ocorreram alguns pontos marcantes, por exemplo, como a construção da Grande Muralha, da Muralha da China, lá pelo século II a.C. Bom, outro fator interessante é que o nome China significa o império do meio, isto é, os chineses acreditavam que estavam no meio do mundo, no centro do mundo. Essa China que nós estamos habituados a ouvir falar, por exemplo, dos relatos de Marco Polo, nem sempre foi um império marcante com toda a força. A China também teve dominações externas, como a dominação mongol. Aliás, os relatos de Marco Polo, um dos grandes viajantes da época, são relatos que mostram uma China dominada pelos mongóis. Sim, o Marco Polo vai lá, fica na corte do Kublai Khan, e o Kublai Khan vai ser o cara, vai ser o imperador mongol, no caso, no tempo em que a China estava dominada por eles. Outra coisa interessante para se pensar é a organização do Estado chinês. A organização do Estado chinês se dava da seguinte forma. Nós temos o imperador, que é o indivíduo que faz a ligação entre os seres divinos e os seres mortais, comuns. Associado a ele, os mandarins, isto é, os burocratas, esses indivíduos, como se fossem funcionários públicos da época, que ocupavam postos após um grande concurso, isto é, eles não eram indicados, eles tinham que fazer provas dificílimas para estarem lá, são aqueles que organizavam o Estado. E, por fim, nós temos camponeses, indivíduos que trabalhavam no campo, com a agricultura, que faziam o império em si. As expedições marítimas chinesas são outro fator interessante ao estudar a China. Isto é, lá pelo século XV, antes mesmo da expansão dos portugueses, os chineses já eram mestres na arte do oceano. Um grande navegador chinês chamado Zheng He foi um dos responsáveis por isso. Ele coordenava frotas com 30 mil homens, frotas de navios imensos que navegavam pelo Oceano Índico e faziam contatos até a costa oriental da África. Os chineses navegavam em alto mar, uma novidade para a época. Em suma, os chineses, muito antes da expansão marítima europeia, muito antes de Colombo, eles dominavam as práticas do oceano como ninguém. Algo interessante para se pensar isso. Um império que poderia ter descoberto a Europa, feito as grandes navegações ao contrário. Bom, já que estamos falando em China, vamos ver o trecho de um filme a seguir. Bom, o filme que nós vimos é O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci. A cena é interessante. O imperador chinês, mesmo sendo uma criança, ele é adorado pelos seus súditos. E é exatamente isso. O imperador tinha todo um carisma, tinha toda uma presença que era praticamente divina. Outra coisa interessante de lembrar é que o Império Chinês, que é contemporâneo do Império Romano até, se estende até início do século XX, até 1910. Então, é interessante pensar a duração do Império Chinês e a sua importância. Bom, agora nós vamos ver as religiões chinesas. A primeira dessas religiões que nós vamos ver é o taoísmo. É contra as diferenças sociais. E isso se reflete na formulação religiosa dele. Para o taoísmo, a harmonia existe quando há a complementaridade dos opostos. Do yin, um aspecto feminino que representa a submissão, e o yang, um aspecto masculino que representa o domínio. É essa harmonia que busca o taoísmo. Uma outra religião é o confucionismo. O confucionismo está baseado nas ideias de Confúcio, um sábio chinês que formulou uma doutrina que influenciou muito os mandarins. No confucionismo é importante, é fundamental a sabedoria, é importante o respeito aos mais velhos, o respeito às tradições, o respeito ao passado. Taoísmo e confucionismo são as religiões chinesas. A Índia. Essa raça é idólatra e guia-se pelos augúrios que os animais e as aves lhes apontam. São excessivamente supersticiosos. Essa gente tem também um costume curioso. Quando um mercador vai fazer alguma compra, cuida de observar sua própria sombra. Se esta não se apresenta nítida, bem delineada, assim como deve ser, então não fecha negócio naquele dia, nem por todo o ouro do mundo. Mas,
Quando estão em alguma loja a fazer compras e aparecer uma tarântula, pois dessas aranhas lá existem muitas, observam de que lado ela vem. Conforme o lado, fazem ou não a sua compra. E se ao saírem de casa ouvirem alguém respirar de um modo que não lhes agrade, voltam imediatamente para dentro e não saem mais durante o resto do dia. Para estudar a Índia, vamos nos reportar também aos primórdios da civilização indiana. Bom, os primórdios da civilização indiana estão relacionados ao rio Indo. Tal qual a China, as primeiras civilizações na Índia ocorreram ao redor do rio Indo, por volta de 2000, 2500 a.C. Só que, ao contrário da China, a Índia não sofre uma centralização política, não consegue formar um império. Ela se divide em vários reinos. Bom, outra característica interessante da China é a sociedade de castas. Bem, o que seria a sociedade de castas? A sociedade de castas, inicialmente, é diferente de uma sociedade de classes. Veja, na casta há uma petrificação, na classe há uma mobilidade. Eu explico melhor. A nossa sociedade é uma sociedade de classe, isto é, há pessoas pobres, há pessoas ricas, enfim. Mas há a possibilidade de uma pessoa rica se tornar pobre e de uma pessoa pobre se tornar rica. É difícil, mas ela existe. Já na casta, isso não ocorre. A casta é a petrificação. Você nasceu numa função, você vai exercê-la para todo sempre. A justificativa disso é uma justificativa religiosa. Se Deus assim quer que você faça uma profissão, o seu filho também deverá fazê-lo, e assim o mundo encontrará sua harmonia. É essa a ideia. As castas indianas são várias. Nós poderíamos citar a casta dos brahmanes, os líderes espirituais, a casta dos guerreiros, aqueles responsáveis pela guerra, a casta dos artesãos, mas aí há uma infinidade de outras mais. Desde castas que lidam, por exemplo, com os mortos, isto é, indivíduos que lidam com os mortos, os filhos deles vão lidar com os mortos também, como se fossem coveiros, enfim. Isso existe na Índia. E isso é justificado pela religião. Outra coisa interessante na Índia é a questão das especiarias, tão famosas quando nós abordamos a questão das grandes navegações. Veja, as especiarias indianas chamavam muito a atenção dos europeus. Especiarias como temperos, pedras preciosas, algodão, a própria seda, que era comercializada pelos chineses, que também fomentava a economia dos chineses, mas também se estendia para a Índia. É interessante pensar que são essas mesmas especiarias que seduzem os europeus que vão motivar, por exemplo, a presença portuguesa lá. Vasco da Gama, quando viaja e chega até a Índia, o motivo é esse, buscar especiarias. Bom, agora vamos ver as religiões indianas. Das religiões indianas, a primeira que nos interessa é o hinduísmo. Veja, o hinduísmo é um conjunto de ideias dos hindus, dos indianos. É, digamos assim, uma religião mais antiga e tradicional dele. Uma outra religião é o jainismo. O jainismo busca que o espírito seja mais forte que a paixão. Para o jainismo é importante haver uma contenção dos seus atos, é importante haver uma contenção dos impulsos e se dedicar mais à contemplação, livrar-se das coisas materiais e buscar uma maior paz de espírito. Uma última religião é o budismo. O budismo teve como seu fundador o príncipe indiano Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, que na língua deles significa o iluminado. O budismo prega toda uma série de coisas levando à tona a questão espiritual, a questão da contemplação, a questão do desvinculamento dos bens materiais. Para o budismo, a reencarnação é um fato dado, isto é, as pessoas vivem várias vidas ao longo do tempo. E todas as vidas que elas vivem carregam um karma, uma característica da vida anterior. O budismo é uma religião que preza muito, sem dúvida, é claro, uma
nova configuração da sociedade indiana. Isto é, para o budismo é importante nós termos harmonia. O budismo, ele é contra as castas. Daí ele gozar de grande popularidade, indo de encontro, por exemplo, ao hinduísmo. O Japão. Bem, vamos agora ver os primórdios da civilização japonesa. Por volta de 8.000 a.C., o Japão já era ocupado. Mas o Japão, ao ser ocupado, ele vai ganhar a configuração, as características, a partir do século V depois de Cristo. Ele vai ser profundamente influenciado pelas tradições chinesas. Logo, o Japão, muito de sua cultura, vem dos chineses. O Japão, em seus primórdios, estava organizado num sistema de clãs, de famílias. Esse sistema de clãs vai gerar uma disputa pelo poder. Esses clãs e essas famílias, disputando o poder, vão prejudicar uma tentativa de centralização do Japão, tal como ocorreu na China. Isto é, as forças dessas famílias vão ser prejudicadas, vão prejudicar, na verdade, os interesses do imperador japonês de unificar aquele país. Nós temos aí, nesse princípio, a época do feudalismo japonês, com a força dos daimos, isto é, dos senhores de terra, que competiam contra a centralização promovida pelo imperador. Esses senhores de terra, que tinham uma semelhança muito grande com os senhores feudais do tempo medieval da Europa, que detinham o controle de guerreiros, detinham o controle dos camponeses e que vão ter muita força aí, vão ser desbancados no século XI pelo shogunato, nome dado ao sistema político exercido pelo shogun. O shogun era o generalíssimo, é o supremo general do exército na época. Ele detinha toda a força sobre o imperador e sobre os daimons. A respeito do shogunato, desse ambiente feudal japonês, vamos dar uma olhada no filme a seguir. Assistimos aí um trecho do filme Han, do Akira Kurosawa, um filme que trata a respeito dessa realidade do feudalismo japonês, e nós vimos o trecho aí de uma luta na qual estão presentes os guerreiros japoneses, os samurais, guerreiros que estão sob o domínio do shogun. Essa realidade do shogunato, que inicia lá pelo século XI, só vai acabar no século XIX, aliás, no fim do século XIX, com a restauração Meiji. Isto é, quando o shogun perde a força e o imperador retoma o poder. Só no fim do século XIX. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as religiões japonesas. A primeira delas, o shintoísmo, isto é, o caminho dos deuses. O shintoísmo tem um grande valor, presta um grande valor aos objetos naturais, isto é, aos objetos da natureza. Uma outra religião é o budismo. O budismo que veio lá da Índia, passou, entre outros locais, até a Coreia. E da Coreia, no século IV a.C., vem até o Japão, pregando os princípios de piedade, de pacifismo e de obediência. Os viajantes antes de Colombo nos mostraram que houve a descoberta de novos mundos antes mesmo da descoberta da América. Colombo, sem dúvida nenhuma, teve a sua importância, mas ele não foi o único. Houve, antes das grandes navegações, contatos entre os diferentes povos, que tinham como palco a Ásia Central, a África, o Índico, ligando povos diversos, como o indiano, o chinês, o japonês. Nós acabamos de ver, veja, o budismo, ele tem origem na Índia, mas se difunde na China e chega ao Japão. A cultura chinesa tem toda a sua força, mas ela tem toda a sua peculiaridade e sua força se espalha, inclusive, no Japão. Com isso, com a aula de hoje, nós podemos ver que, na verdade, aquilo que nós chamamos de Oriente tem cada peculiaridade que lhe é própria. Cada povo tem a sua ideia, tem a sua concepção, tem a sua organização social. As palavras de Eduardo Said, quando criticou essa ideia de Oriente como um todo único, mágico, fantasioso, são sábias e corretas. Na verdade, aquilo que nós chamamos de Oriente é uma gama de povos
e essa gama de povos tem que ser vista em sua individualidade. Mas tem que ser visto também como povos que estavam interligados entre si e não isolados. Bom, agora vamos às nossas dicas de estudo. Bem, como dica de estudo, sugiro a leitura de um livro da época, que ficou muito famoso e que é muito interessante ler. O Livro das Maravilhas, do viajante italiano, veneziano, Marco Polo. Marco Polo narra a viagem que ele fez à China, da ida, sua estada lá e volta. Durou por volta de 20, 25 anos. Um livro interessante que mostra como um ocidental, como um italiano da época, via os costumes chineses. É claro que o Marco Polo inventa uma série de coisas, mas é aí que está. É uma obra interessante, uma fonte de época e ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre povos tão diferentes. Bem, por hoje é só, nos falamos na próxima. Até mais! Na aula de hoje estudamos os povos orientais, China, Índia e Japão. Aprendemos que a palavra Oriente tem todo um significado por trás, mágico, de um ambiente fantasioso. Na verdade, é uma palavra errada. Ela uniformiza uma série de povos distintos um do outro. Vimos a China. A China se caracterizou por ser um império ímpar. Durou um tempo fantástico, o Império Chinês só acabou no século XX, e teve, entre outras coisas que são fantásticas, as grandes navegações chinesas, as quais os chineses, muito antes dos portugueses e espanhóis, dominavam a arte da navegação. Analisamos a Índia. A Índia, entre uma série de fatores, se caracteriza pela sociedade de castas. A sociedade de castas é legitimada pela religião hindu, que acha positivo que cada um cumpra sua função para sempre. E conhecemos o Japão. O Japão e o feudalismo japonês sob o domínio do Shogun, a época do shogunato, que só vai acabar ao fim do século XIX. Bons estudos! Salve, professor! Na dica de hoje, sobre essa aula de povos orientais, eu aconselho o professor a trabalhar em aula a questão do eurocentrismo e do etnocentrismo na história. Isto é, você focalizar a história só do ponto de vista europeu, eurocentrismo, e você focalizar a história a partir simplesmente dos seus arredores, do seu interesse próprio, etnocentrismo. A aula de hoje serve para isso, ampliar os horizontes, perceber que há invenções relevantes, por exemplo, na China, na Índia, no Japão, perceber a contribuição desses povos para os nossos dias de hoje. Perceber que há uma diversidade de histórias que não são contadas porque nós nos pautamos bastante pela questão eurocêntrica na história. Essa aula serve para isso, para ampliar os horizontes. É o que eu recomendo. No mais é isso, fico por aqui. Uma boa aula e até! E diferentes povos. Essas rotas, esses povos são ligados, nós sabemos dessas informações através dos relatos de viajantes. Isto é, essas informações nos são chegadas hoje porque há muito tempo, em muitos séculos, pessoas viajavam e escreviam a respeito disso. Isso nos chegou até os dias de hoje. É a nossa fonte, é a nossa pista para entender aqueles povos. Quais mundos esses viajantes descobriram? É essa a nossa pergunta. Para isso, para entender esses novos mundos que eles descobriram, nós vamos estudar a China, a Índia e o Japão.
A China é a mais segura, bem como a melhor de todas as regiões da Terra para aquele que viaja. A gente está chamando a um conjunto de povos com religiões e tradições diferentes e colocando tudo no mesmo saco. Em suma, a ideia que se coloca e que foi levantada por Edward Said é exatamente essa. A Europa cria uma imagem de Oriente que não existe, uma imagem fantasiosa. Bom, tendo noção de que isso acontece, eu acho que é chegada a hora de nós entendermos o espaço dessa diversidade, que é o Oriente, as rotas da seda. Veja, se o Oriente é uma diversidade, essa diversidade tem que ser entendida como um espaço interligado. Como vocês estão vendo no mapa, as ligações entre Oriente e Ocidente, as ligações entre Europa, África e Ásia Central são constantes. Elas se dão através de rotas, as chamadas rotas da seda, que ligam diversos, cheio de magia, de mistérios, cheia de grandes significados. Bom, essa imagem de Oriente nos faz perguntar, afinal de contas, o que é o Oriente? Nessa pergunta, nós temos como destaque a obra de um dos grandes intelectuais do século XX, o intelectual palestino Edward Said. Edward Said tentou responder essa ideia de o que é o Oriente, formulando teorias. E ele chegou a conclusões muito interessantes que nos servem de base para entender esses povos. Antes de mais nada, a ideia de Oriente é baseada numa imagem distorcida. Uma imagem que tenta entender, na verdade, tenta configurar um povo, uma região, um local que fica distante da Europa. O Ocidente construiu uma ideia de Oriente. A ideia Salve, meus caros! Na aula de hoje nós veremos os povos orientais, China, Índia e Japão. Bem, o Oriente, o tema da nossa aula, é sempre um local controverso. A ideia de povos fantásticos, a ideia de povos maravilhosos. Uma ideia que a Europa constrói fazendo uma identidade muito simples. Nós, europeus, civilizados, superiores, o Oriente, local mágico, local misterioso, fora da racionalidade. É uma ideia bem interessante que ela é criada, mas veja, não criada com base na verdade, criada em base de uma oposição entre nós, caráter europeu, eles, os orientais, caráter estranho. Só que nessa teoria, essa imagem de Oriente, que faz com que esse local seja visto como um todo mágico, um todo cheio de recantos, de belezas, mas enfim, cheio de estranhezas, coisas não factíveis com o cotidiano, coisas distantes da Europa, você tem um grande erro. O grande erro é que quando a gente chama de Oriente,